Gente, acho que todos nós conhecemos, né, alguém aqui na igreja, não aqui talvez, mas em outros lugares, né, que congrega uma igreja, que frequenta uma igreja, e essas pessoas, elas, mesmo congregando, mesmo estando em uma igreja, elas sentem um vazio, elas sentem um vazio interno, é uma coisa muito engraçada. E aí, muitas vezes também existem pessoas na qual estão na igreja, né, estão congregando, mas estão quebrados espiritualmente. Ou talvez em outras áreas também. Talvez se divorciando, que é algo que a palavra de Deus bate contra, né? E eu acredito que talvez se nós não conhecermos alguém assim, é bem provável que nós talvez sejamos essa pessoa. Espero que não. Mas existem pessoas na qual estão na igreja, estão sentindo vazio, estão na igreja e estão quebrados na sua área ou espiritual ou nas suas outras áreas da vida. E aí o que acontece? Talvez se divorciando também. Isso acontece porque essas pessoas elas não estão vivendo com o que condiz, né, servir a Deus. Por que essas pessoas estão na igreja, mas ainda estão se sentindo assim? Por que essas pessoas estão na igreja, estão quebrados, estão sentindo tristes o tempo todo? Por quê? Por que essas pessoas estão assim? Porque elas conhecem o caminho, elas ouvem as palavras, mas elas não praticam as palavras. É só por isso, é simples. Vamos falar uma coisa para ficar gravado na nossa mente hoje? Hoje a gente vai exercer a palavra, exercer falar, para a gente gravar isso na nossa mente. Eu vou falar e vocês repetem, por favor. Eu não só vou conhecer, mas vou praticar tudo o que Deus pede. Então a gente começa aqui. Olha o que está escrito na carta de Tiago. Tiago 22:5. Está escrito o seguinte: não se enganem, não sejam apenas ouvintes desta mensagem, mas ponham essa mensagem em prática. Então aqui, o versículo está falando o quê? Que se nós não estivermos colocando a mensagem em prática, nós provavelmente vamos estar nos enganando. Nós estaremos lendo ali e lendo inutilmente, porque nós estaríamos nos enganando, porque nós não estaríamos praticando o que a palavra de Deus pede para que nós pratiquemos. O versículo 23 está dizendo o seguinte, porque aquele que ouve a mensagem e não põe em prática é como uma pessoa que se olha no espelho, vê como é. Depois de dar uma olhada, depois vai embora e logo se esquece da sua aparência. O evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examinar bem esta lei e não esquecer essa lei, mas pôr em prática, Deus abençoa tudo o que essa pessoa fizer. Então isso é para nós ouvirmos e entendermos isso. Se nós formos embora aqui agora, nós vamos saber que Deus queria que vocês ouvissem isso. Deus queria que nós aprendemos isso nesta noite. Se nós formos embora agora, você já sabe o que Deus quer que você faça essa noite, ou nos próximos dias da sua vida, que é praticar o que nós ouvimos e o que a palavra, o que a mensagem de Deus fala. Tem um pedaço, gente, de um livro que eu li. Eu li um pedaço de um livro. Tem como aumentar um pouquinho mais? Nem que eu falo mais alto aqui. Eu estou suando já. Obrigado, mãe. Tem um pedaço de um livro que eu li, que ele é totalmente baseado nos princípios milenares. E que ele fala sobre coisas muito importantes para nós, que uma dessas coisas é a teoria dos contornáveis. Primeiramente, o que é contornáveis e incontornáveis? Os incontornáveis são as pessoas na qual nós convivemos. Então, vocês são incontornáveis para mim e eu sou incontornável para vocês. Nós somos incontornáveis. Eu sou incontornável para a cunhada e a cunhada é incontornável para mim. Por quê? Porque nós convivemos, nós moramos do lado uma da outra, nós somos família, congregamos no mesmo lugar, na mesma igreja, então automaticamente nós estamos convivendo uns com os outros. Não tem como eu passar por vocês sem fingir que vocês existem. Por quê? Porque nós vamos para o mesmo lugar, nós convivemos, nós somos amigos, nós congregamos na mesma igreja. Então essas pessoas são as pessoas incontornáveis na nossa vida.
E as pessoas incontornáveis, elas são pessoas na qual nós não temos intimidade, nós não temos convivência. Então você vai ver essa pessoa, provavelmente, a pessoa contornável, você vai ver ela uma vez na sua vida. E talvez você nunca mais veja ela. Acho que deu para entender. Vamos dar um exemplo de como que funciona essa teoria. Funciona assim, ó, supondo que você vai no supermercado, você está super feliz, tô de boa. E aí, o que acontece? Chega uma pessoa em você e vem sendo ignorante. Essa é uma pessoa contornável, entendeu? Você não convive com ela, você não conhece ela. Então, automaticamente, a pessoa sendo grossa com você, o que a teoria dos contornáveis fala? Para você contornar essa pessoa. Apenas, para que você vai brigar? A pergunta é, para que você vai brigar com uma pessoa que provavelmente você nunca mais vai ver na sua vida? Para quê? Você nunca viu, provavelmente nunca mais vai ver. Então, assim, não é mais fácil você só contornar a pessoa, em vez de brigar com ela, de causar uma intriga, causar uma briga, uma coisa ruim? E aí é que entra outra coisa, a empatia. Nesse momento que entra a empatia, talvez aquela pessoa ela estava num dia ruim dela, da vida dela. Então, para que você vai... Talvez ela estava precisando de uma ajuda, estava precisando de uma empatia, de alguém chegar lá e falar, alguma palavra boa para ela, para que, ela melhore esse dia. Então, a pessoa trata a outra com ignorância, e aí, esse é o momento que talvez nós poderíamos estar ali evangelizando, nós poderíamos estar ajudando, em vez de brigar, em vez de rebater o que aquela pessoa disse. Então, é muito mais fácil, o que nós fazemos? Contornar a pessoa. Só contorna a pessoa, tem um bom dia aí e vai. É basicamente isso o que a teoria diz. Então, aqui vem um versículo, em Romanos 12:20, está escrito o seguinte: mas façam como diz as Escrituras, se o seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se ele estiver com sede, dê água, porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha. Então, seria muito melhor, em vez de você brigar com a pessoa, você ou ajudar ela ou só contornar a pessoa. Então tá bom, tem um bom dia aí e vai embora. Você não só vai estragar o seu dia, né? Gente, é que nem buzinar na rua, assim, ficar xingando os outros na rua, no carro, dando dedo pros outros. É horrível. E é basicamente isso, entendeu? Pra que eu vou ficar dando dedo pros outros na rua? Pra que eu vou ficar brigando? Deixa o cara buzinar até morrer, meu irmão. Deixa, vai buzinar até a mão cair. Deixa ele buzinar. Olha o que Romanos 12:18 diz. No que depende de vocês, nossa, esse versículo é top. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com as outras pessoas. Não é viver em paz com os amigos, com a família, não, é viver em paz com todas as outras pessoas. Se depender de você e se for possível. E nós sabemos que Deus, ele não coloca nada na nossa mão se a gente não conseguir fazer algo. Então, não só é feio, né, para uma pessoa que se diz cristã, que se diz servir a Cristo, ficar de barraco na rua, ficar brigando, fazendo essas arruaças todas aí, como provavelmente nós podemos perder o nosso dia por causa disso. Isso vai desencadeando o quê? O que a palavra de Deus fala? Bate contra, na verdade. Para nós não perdermos o controle e vigiar a nossa boca. Você se controlar, entendeu? É o que a Bíblia fala para que nós façamos. E aí, esse é o momento que você vai olhar e vai falar, tenho que contornar a pessoa, porque senão eu vou pecar aqui. Tenho que contornar a pessoa, porque senão talvez eu vou ter um pensamento de querer matar essa pessoa. E aí o que a Bíblia fala? Perdoar uns aos outros, amar os seus irmãos, né? Orar pelos seus inimigos. E aí, talvez venham pensamentos que vão contra o que a palavra de Deus fala. Sobre querer xingar uma pessoa, você dar dedo para a pessoa, você talvez querer matar uma pessoa. E nós sabemos que só de nós pensarmos, nós já estamos pecando. E aí, então, essas coisas, elas infelizmente acontecem na nossa vida. Vêm pessoas assim, sabe, mal-humoradas, tentando ser ignorantes com a gente. Mas, se nós usarmos e praticarmos essa teoria dos contornáveis, a nossa vida, gente, vai ser outra. E aí, vocês me perguntam, onde que na Bíblia está escrito sobre essa teoria? Não tem em nenhum lugar na Bíblia escrito sobre essa teoria. Mas quando você lê, no que depende de vocês, façam o possível para viver em paz com outras pessoas, ou afaste-se do tolo, pois você não achará conhecimento neles. Você entende que tudo se liga, até porque essa teoria foi feita
graças aos princípios milenares, né, que são princípios bíblicos, que funcionam há milênios de anos. E aí, isso, né, essas pessoas, essas situações, são como pedras no seu caminho. E na maioria das vezes, essas pedras, elas querem o quê? Te tirar de ser feliz, te tirar a aproximação de Deus. E aí que você tem que contornar essa pedra, porque talvez se você chutar ela, você vai cair, você vai quebrar um dedo. Se você tocar nela, talvez essa pedra está afiada demais, vai cortar a sua mão. Então, nós temos que contornar essas pedras no nosso caminho, porque senão ela pode te machucar. E olha que engraçado, esses tempos atrás, eu nem sabia disso, né, dessa teoria, dessas questões aí. E aí, uns tempos atrás, eu acabei tendo que fazer isso funcionar na minha vida, né? Aí aconteceu uma situação muito chata comigo. Eu cheguei em casa na mãe e falei, mãe do céu, pelo amor de Deus. Ai, mas eu tive que ignorar uma pessoa, porque não estava dando, né? Aí eu falei pra mãe, expliquei tudo certinho. Por quê? Porque a pessoa, ela veio ignorante pra mim, e aí, assim, eu sou uma pessoa que eu guardo as coisas, mas eu não guardo rancor, ódio, não, eu não guardo essas coisas. Eu guardo ansiedade e estresse. É as duas coisas que eu guardo, ansiedade e estresse dentro de mim. Agora, até porque também eu não lembro das outras coisas, entendeu? Eu não lembro o que a pessoa fez, enfim. É claro que a gente, às vezes, nós sentimos machucado com alguma coisa que talvez uma pessoa falou, e a gente talvez guarde um pouco de rancor, mas isso não é de Deus, então a gente tem que eliminar isso da nossa vida. E aí o que acontece? Eu sou uma pessoa que eu guardo muito ansiedade, eu guardo muito estresse, e aí, em algum momento, todos nós sabemos que em algum momento essas coisas explodem, né, dentro da gente. Uma hora a gente solta, e aí, quando eu solto, a mãe sabe que é uma loucura, sai coisas que não deveriam sair. Por quê? Porque foi juntando, foi acumulando. E aí eu falei bem assim, mãe, eu parei de olhar para aquela pessoa, porque se eu não parasse, eu comecei a ignorar ela. Porque senão eu ia, sabe, nós ia brigar, e aí ia ficar uma situação muito péssima para todo mundo que estava envolvido, ia ficar ruim. Situação zona ruim mesmo. E aí, então, talvez a pessoa, aí o que eu fiz, né? Usei também um pouco de empatia, falei, talvez ela está num dia ruim. Até porque, gente, não interessa. Não é a sua função saber se a pessoa é assim, entendeu? Porque se ela fosse assim, você ia lá brigar com ela? Não. Não interessa para você se a pessoa ela é estressada o tempo todo. Não. Se você tiver como ajudar ela, fazer o dia dela melhorar, faça. Mas não é da sua parte entender por que a pessoa está assim. Usa a empatia e fala, talvez ela estava num dia ruim. E aí o que eu fiz? Eu deixei a pessoa lá, fica quietinha aí, se a gente começar a brigar aqui, vai ficar triste. E aí, eu não sabia disso. Deus, parece que ele botou um trem na minha cabeça assim, e falou, olha lá, toma cuidado. E aí, eu estava até ouvindo um cara uma vez, falando uma coisa, ele estava falando sobre... Ele estava falando sobre pessoas que ficam brigando o tempo todo, né? Pessoas que são vítimas. Essa é a palavra que ele falou. As pessoas vítimas, ela está o tempo todo ali caçando um trem para brigar, o tempo todo. Então, qualquer coisinha que você fizer para ela pode estar super feliz. Nossa, melhor dia da minha vida. Qualquer coisinha que você fizer para ela já vai começar a brigar. Ai, não sei o quê. Porque a vítima, ela é assim, entendeu? Ela é tipo um corpo inchado. Vocês já tiveram uma unha encravada, gente? É a pior coisa que existe. Unha encravada é triste. Porque aí qualquer coisinha que você fizer na unha, você vai botar uma água gelada, uma água quente, tudo vai doer, entendeu? Tudo vai se doer. Ai, tá doendo. Ai, qualquer coisa vai doer. Por quê? Porque é um corpo inchado. E esse corpo inchado, ele sente dor em todos os momentos, em qualquer momento. O tempo todo e sempre. E a pessoa vítima, ela é assim, entendeu? Qualquer coisinha que você fizer, ela já vai estar... Ai, ele fez isso comigo, ele fez isso, ele me tratou mal. Não vamos ser pessoas inchadas não, tá, gente? Por favor, vamos mudar isso se a gente for assim. E aí, muitas das vezes, a pessoa que ela é vítima, ela é inchadinha, ela fala o quê? Aquela pessoa estragou meu dia. Só que tem uma coisa muito interessante, que ninguém, humanamente dizendo, nenhum ser vivo, humano, tem a possibilidade de estragar o seu dia, a não ser você mesmo. Se você permitir que aquela pessoa estrague o seu dia, ela vai estragar seu dia. Entendeu? E aí, o que acontece? Essas pessoas, elas
O tempo todo inchada. Qualquer coisinha, você vai cutucar, você vai fazer uma brincadeira, a pessoa está inchada o tempo todo. Isso de nós não sermos inchados, isso é usar de sabedoria. Você vai usar a sabedoria e vai olhar e falar aqui, gente, por que eu vou brigar com essa pessoa? Eu nunca vi essa pessoa na minha vida, provavelmente nunca mais vou ver essa pessoa na minha vida. Para que eu vou brigar com ela? Isso é importante? O que vai melhorar no meu dia? Não vai melhorar nada. E aí, esses tempos atrás, ele falou uma coisa, ele pregou, acho que foi na sexta-feira, ele falou bem assim, que nós temos que ser econômicos. Essa foi a palavra que ele usou. Gente do céu. Ele falou isso. Cheguei em casa falando assim, mãe de Deus. Estava precisando ouvir isso aí. Meu Deus do céu. É isso que eu precisava. Como se Deus tivesse me dado um spoiler antes dele pregar. Como se Deus tivesse me dado um spoiler. Como se ele tivesse... Eu já estava pensando, gente, eu acho que eu falo demais. Tem que ser menos. Tem que diminuir a emoção. Que acaba xingando, sabe... isso acontece. E quando a gente é econômico, quando a gente contorna as situações, a gente passa a ser econômico. Então, assim, coube certo, entendeu? Quando a gente passa a Quando a gente passa a contornar as situações, nós passamos a ser econômicos no que nós falamos. E isso vai o quê? Fazer a gente evitar de perder a comunhão com Deus, evitar que as pessoas, na verdade, nós mesmos estraguemos os nossos dias. Isso evita de qualquer pessoa alguma pessoa inconveniente, sabe, vir na gente e isso afetar toda a nossa semana. Isso evita a sua sanidade mental, entendeu? Evita muitas outras coisas. E aí, em vez de eu chegar na pessoa, né, igual eu falei pra minha mãe, em vez de eu chegar na pessoa assim e falar, você não tá falando de sua mãe, não, você não tá falando de seus parentes, não. O que eu fiz? Porque assim, eu não sei, eu já falei essas coisas já, gente, quando eu estava muito estressada, muito antigamente. Eu já falei isso, eu acho que algumas pessoas também, talvez, devem soltar essas coisas na hora do estresse. E aí, eu falei assim, não, gente, isso aqui não vai me trazer nada. Aí eu ignorei a pessoa, usei empatia, talvez ela estava num dia ruim, deixa ela lá. E quando contornei a pessoa, né, quando ela melhorar, aí ela vem falar comigo. Porque ninguém aguenta gente ignorante assim pra cima de ninguém. Gente, tem uma outra coisa também, até com problemas da vida. Até com problemas da vida, nós temos que usar teorias contornáveis, porque tem gente que vive uma vida inteira montada, grudada num problema, naquele problema. E aí a pessoa, ela nunca cresce, por quê? Porque ela não contorna esse problema. E esse problema, ele passa a virar um corpo, passa a virar parte do corpo dela, entendeu? Vai entrando assim, ó. E aí, nós temos que usar esses problemas, não como parte do nosso corpo. Nós temos que contornar, use esse problema de experiência, porque aí sim, quando você usar de experiência esse problema, você não só vai crescer, mas também você vai ajudar pessoas que ainda precisam entender algumas coisas, ainda precisa aprender ou crescer na área na qual você cresceu. Então, assim, gente, chega de ficar sendo vítima, chega de ficar sendo um corpo inchado, pelo amor de Deus, mete uma agulha nesse corpo e desincha ele. Tira essa água que enche esse corpo dele, pelo amor de Deus. Ninguém aguenta, gente. Não tem ser na terra que aguenta uma pessoa que é inchada a vida inteira. Ninguém aguenta gente vítima o tempo todo. É horrível. Tem outro versículo. Ele serve certinho com o que a gente falou, com o que eu acabei de falar, e com o que eu vou falar agora, que está em Provérbios 14, 8. Está dizendo o seguinte: por que será, esse versículo, uma pausa, esse versículo, ele pergunta e ele responde. Ele pergunta e ele responde. Por que será que a pessoa ajuizada é sábia? Essa é a pergunta. E aí ele responde: é porque ela sabe o que faz. A pessoa que é ajuizada, ela é sábia, porque ela sabe o que faz. Por que será que o tolo não tem juízo? E o versículo responde: é porque ele acha que sabe o que faz. Ele acha que sabe o que faz. Eu estava vendo um podcast uma vez, e aí um cara perguntou bem assim pro outro, né? Ele perguntou assim, me fala uma coisa, você prefere ser operado por um neurocirurgião, né? Cirurgião do cérebro. Você prefere ser operado por um neurocirurgião que acabou de se formar, mas esse neurocirurgião, ele nunca operou ninguém, mas ele se formou na melhor faculdade. Ele sabe todos os procedimentos, e ele sabe certinho como que opera.
Ou você prefere ser operado por um neurocirurgião, que ele operou mais de 100 pessoas, mas ele nunca fez nenhum curso e nenhuma faculdade? Ele nunca fez faculdade. Mas o que você prefere? E aí o cara respondeu o quê? A segunda opção. Ele preferiria ser operado por uma pessoa, por um neurocirurgião que operou mais de 100 pessoas do que por um neuro que nunca operou ninguém. E aí a minha pergunta é, por que esse cara respondeu a segunda opção? E eu respondo que provavelmente na maioria de nós também responderíamos na segunda opção. Por quê? Porque o cara, o segundo neurocirurgião, que operou mais de 100 pessoas, ele tem experiência naquilo que ele fez. Ele tem experiência. Uma pessoa que tem experiência, ela tem bagagem para falar. Uma pessoa que tem experiência, ela tem bagagem para fazer alguma coisa. Vamos abrir um pouco mais essa história, né? Imagina que esse neurocirurgião, ele nunca praticou, mas ele sabe tudo. Gente, ele sabe tudo. Sabe onde que corta, qual procedimento fazer. Ele sabe o pós-operatório. Ele sabe tudo. Imagina se surge um imprevisto. Será que o livro dele, o livro que ele estudou, avisou sobre esse imprevisto que poderia acontecer? Se surgir um sangramento e o cérebro começar a inchar, será que esse livro que ele aprendeu explicou para ele que isso ia acontecer e como resolver isso? E aí, diferente do neurocirurgião, o segundo, que operou mais de 100 pessoas, ele já teve que lidar com mais de 100 procedimentos, mais de 100 problemas, ele conseguiu já contornar mais de 100 problemas, arrumar alguns problemas, resolver alguns imprevistos. Como que faz? Gente, vamos repetir 3 frases, para isso ficar gravado na nossa mente. Eu falo e vocês repetem, por favor. Quando eu tenho experiência, eu tenho bagagem. Vamos mais uma vez? Vai ficar mais forte. Quando eu tenho experiência, eu tenho bagagem. Quando eu tenho experiência, eu sei contornar as situações. E a última, quando eu tenho experiência, eu sei falar com Deus. Gente, você tem bagagem para pedir para Deus qualquer coisa, entendeu? Se você não tem experiências com Deus, é bem provável que você ou eu, nós vamos falar com Deus de um jeito errado. E aí isso aí vai fazer o quê? Vai fazer a gente se frustrar, porque a gente está achando que está falando certo, mas Deus não está gostando, não. Então, você não vai ter bagagem para falar com ele. Se você não tem experiências, você provavelmente não vai ter autoridade para falar com ele, se você não tem experiências com Deus. Para você arranjar um trabalho, por exemplo, você precisa fazer o quê? Quando você quer arranjar um trabalho, você escreve lá no seu currículo quem você é, as suas experiências, os seus trabalhos antigos e tudo mais. Por quê? Porque a empresa, ela quer ver o que você fez. Entendeu? Ela não quer saber se você fez. Porque para falar, qualquer um fala. Mas ela quer ver o que você fez. Ela quer que você mostre as experiências que você... Quais foram os trabalhos que você entrou. E ela vai pesquisar tudo certinho. Então, assim, para eles saberem o quê? Que você é importante na empresa deles. Quando você passa por algum problema, aquilo ele tem que se tornar uma experiência na sua vida. Na qual você aprendeu com ela. Porque senão, provavelmente, se ela não for uma experiência na qual você aprendeu, só vai ter sido uma experiência ruim. E aí, o que acontece? Provavelmente, você vai repetir aquele erro. Se aquilo não foi uma experiência que você aprendeu, você provavelmente vai repetir aquele erro. E aí, muitas das vezes, nós queremos saber, nós queremos ter o final, mas nós não queremos passar pela experiência. Mas... se você não passa pela experiência, você não chega no fim. Isso é simples. E a gente fala muito isso ultimamente, pelo menos aqui na igreja. E Deus, ele fez o mesmo. Ele fez o mesmo. Ele não queria ficar só na teoria de como que faz. Ele fez o quê? Ele enviou o filho dele, parte dele, aqui para a terra, para ter experiências, para mostrar para a gente que tudo que ele passou, nós conseguimos passar, tirando a morte, porque aquilo lá foi para nos salvar e nos levar para a salvação. Então, ele mostra que não é só o que é para fazer, mas ele mostra o que Jesus fez.
Ele mostra que nós conseguimos fazer o que Cristo fez, porque Cristo veio e fez por conta própria. Ele se tornou quem nós somos, ele se tornou um humano, na qual sofria, passava fome. E aí ele fez o quê? Eu não vou ficar só na teoria, eu vou colocar o meu filho na terra para ele viver, como os outros humanos também vão viver. E para eles ver que o que eu quero, o que eu peço deles é possível. Gente, eu acho que essa frase é que nem Deus é um Deus de processo, né? Mas Deus, ele não é um Deus de teoria, ele é um Deus de experiência. É um Deus de processo. Por que vocês acham que muitas pessoas arrogantes, desumildes, né? Eles são tão escutados pelas outras pessoas? Por que eles têm tanto público? Mas isso é porque eles têm experiência no que eles falam. Eles não falam alguma coisa que eles não são. Se eles são ricos, eles vão falar como que eles chegaram na riqueza. Se eles têm um espiritual muito bom, eles estão falando ali como que eles tiveram aquele espiritual bom. Eles têm experiência no que eles estão falando e as pessoas sabem que aquilo que ele está falando foi aquilo que ele viveu. Então, tudo que nós fomos falar, nós temos que saber o que estamos falando. Mas o mais importante, que você tem que ter autoridade para falar o que você fala. Que se você não tem autoridade para falar, não tem propriedade, melhor ficar caladinho. E esses dias atrás chegaram em mim, falando uma coisa na qual eu não sabia muito sobre o assunto. Mas eu sabia que aquilo que a pessoa estava falando não era certo. Eu estava assim, gente, isso aqui não é certo. A pessoa está falando bobeira, está falando coisa errada. Está blasfemando. Só que o que eu fiz? Fiquei caladinha. Por quê? Porque eu não poderia retrucar, não poderia falar. Porque eu não tinha autoridade, eu não entendia muito daquele assunto. Mas o que eu fiz? Falei, eu vou indicar alguém que sabe como responder aquilo. E foi o que eu fiz. Por quê? Porque eu não tinha autoridade. Eu indiquei uma pessoa que tinha autoridade. Eu tinha até propriedade, mas autoridade eu não tinha. Naquele assunto. E aí, provavelmente, se eu falasse alguma coisa, eu ia falar tolices, provavelmente. E aí tem muita gente, como eu falei, que blasfema o nome de Cristo, principalmente por esses motivos. Porque eles querem falar algo que eles não sabem, eles não têm autoridade para falar. E a pessoa ela tem aqui o mínimo de sabedoria, o mínimo de conhecimento, e ela quer falar algo que exige, um entendimento amplo sobre o assunto. E aí é aqui que a pessoa blasfema. Então aquilo que a pessoa estava falando para mim exigia um entendimento amplo, que eu não tinha, e nem a outra pessoa tinha, mas ela estava falando. E aí o que? Exigia uma sabedoria ampla. Nós não tivermos um conhecimento, mas tivermos sabedoria, provavelmente a gente vai blasfemar. Por quê? Porque aquilo exigia o máximo dos dois, sabedoria e conhecimento. E aí que nós temos que tomar cuidado, porque senão, provavelmente, nós vamos blasfemar. Existem dois tipos de pessoas. Um dos lados é a pessoa que passa vergonha por falar algo que não entende, que não compreende, não tem nenhum entendimento para falar. E o outro lado, que são os bestas que buscam conhecimento nessas primeiras pessoas que eu falei. Vamos repetir mais uma coisa para mim finalizar. Falta só mais um pouquinho. Vamos repetir comigo? Se eu não tenho autoridade para falar, é melhor que eu fique calado. Gente, o que é autoridade? É você fazer o que você fala. Entendeu? Você ser exemplo naquilo que você fala. Naquilo que você fala. Para você falar alguma coisa, você tem que ser exemplo naquilo. 1 Timóteo 4,12 diz o seguinte: ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis no trato, na palavra, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Vamos destrinchar só um pouquinho isso aqui. Se você entende o significado de autoridade, autoridade é o quê? O que o versículo fala quando Paulo diz, mas ser o exemplo dos fiéis. É dar o exemplo. É ter autoridade para falar sobre aquilo. Que as pessoas queiram te ouvir. Quando o versículo está falando no trato, ele está falando o quê? No comportamento, na conduta que você está vivendo. O jeito respeitoso na qual você
mostra perante Jesus? Você mostra, refletindo o quê? Os valores cristãos que você segue. O versículo continua falando o quê? No amor. Se esse amor, um amor genuíno, um amor que você mostra pelos outros, no Espírito, está se referindo à sua atitude espiritual. E também sobre você permitir que o quê? O Espírito Santo te guie. Na fé, está falando da dependência na qual você tem. A confiança na qual você tem em Deus. Que deve ser mostrada nas suas ações. E a última palavra que Paulo fala é na pureza. É simples, moral e ética. Longe de impureza, de comportamentos imorais, longe de comportamentos sem ética. O versículo inteiro é para que nós entendamos o quê? A importância de nós levarmos uma vida de exemplo. Porque aí sim nós teremos autoridade para falar alguma coisa. E é claro, se nós soubermos, se nós tivermos conhecimento sobre esse assunto. Eu agradeço a oportunidade, agradeço vocês terem me ouvido com atenção. E agradeço a Deus também e ao pastor.